O programa Checkmate está de volta. Vamos para mais uma pergunta dos estudantes. Agora é a vez do Roberto Santos, do curso de jornalismo, fazer a sua pergunta. Você foi um dos criadores da política de esportes Sim. da UFRN. Você poderia contar como foi a experiência? Claro. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a minha universidade, eu gosto de usar esse possessivo, que eu amo muito essa universidade. Graças a Deus, eu consegui criar minha família, a dignidade, com o meu trabalho aqui na universidade. E aqui dentro da universidade, nós passamos a desenvolver o esporte universitário. Eu passei 16 anos da minha vida à frente da Federação Norte Rio Grande de Desporto Universitário e até mais ou menos, até meados da década de 80, a Universidade Federal é quem bancava todo o esporte universitário. Por alguns motivos. Por exemplo, só tinha a Universidade Federal. Então aqui as delegações que saíam para representar o Estado saía em nome da FNDU, subsidiada pela Universidade Federal. Em 1998, a Federação Norte Rio Grandense de Desporto Universitário realizou os Jogos Universitários Brasileiros aqui em Natal. E aconteceu uma mudança radical na disputa dos Jogos Universitários Brasileiros. Ele deixou de ser federativo, ou seja, deixou de ter representações estaduais e passou a ter representação institucional. Então, as federações estaduais realizavam os seus campeonatos e a faculdade ou a universidade ou o centro universitário campeão daquela modalidade é quem representava o Estado nos Jogos Universitários Brasileiros, conhecido como JUBs. E aí começou um problema interno. A Universidade Federal passou uma crise muito grande em governos passados, foram cortados verbas, foram cortado tudo e, consequentemente, desagou no que é mais fraco, que era o esporte. O esporte só é forte na época de política. O esporte é o menor orçamento do país, é o Ministério do Esporte. Mas o esporte quando você fala com político, é uma ferramenta de mudar comportamento, é uma ferramenta educacional, é uma ferramenta de saúde, é uma ferramenta para tudo, mas numa hora dessa não é ferramenta para nada. E o que é que aconteceu? Esse problema foi uma crise geral interna. E o magnífico reitor, na época, se não me engano, e que eu não quero ser aqui, me falhar a memória, eu acho que foi o professor Ivanildo Rego, com certeza, professor Ivanildo Rego, ele determinou que se criasse uma comissão para a gente fazer um estudo. Eu, na época, era diretor da Divisão de Atividade Esportiva, aqui no campus universitário, gerenciava toda a área de esporte. Nós fizemos uma comissão e a Universidade Federal foi pioneira para o Brasil de ter uma política de esporte, que até hoje garante a participação de todo e qualquer estudante fora dos limites do Estado. Então, qualquer estudante que for campeão, qualquer estudante que for indicado como representante do Estado, está garantida a sua participação lá fora, com passagem aérea, com uniforme, com parte de treinamento. Então, hoje é muito forte isso aqui dentro da Universidade Federal. A universidade foi exemplo para todo o Brasil. O professor Enio Ferreira de Miranda, que hoje é o diretor do Centro de Ciências da Saúde, trabalhava em conjunto comigo na época e muitas vezes levamos essa política de esporte para outros estados. Nós fomos aqui, vamos dizer assim, além de ser os pioneiros na instalação dessa política, uma política de garantia
da prática desportiva universitária, a gente foi modelo para diversas universidades do país. E isso eu digo aqui com muito orgulho, eu me orgulho muito disso, de ter participado com outros colegas também, o professor Marciano, o professor Horácio Scioli e outros que fizeram parte na época. Teve o pró-reitor também, Luiz Pereira, muitas pessoas, não vou citar mais gente aqui, se eu ainda me perdendo, mas a Universidade Federal, mais um ponto positivo para a universidade nos seus 60 anos. A universidade é um exemplo. Eu me orgulho muito de ter passado aqui mais de 40 anos da minha vida. Me orgulho demais aqui da universidade e de fazer parte dessa comissão que instalou isso e que até os dias atuais está em pleno funcionamento. É muito bom a gente fazer parte de uma universidade que tem esse respeito e esse caráter. Mas quem faz a pergunta agora é a Tainá Mendonça, do curso de jornalismo. Olá, professor. Oi, Tainá. Então, o senhor foi coordenador científico da Coordenação Brasileira de Desporto Universitário aqui. O senhor pode contar como foi a experiência para a gente? Olha só, como eu falei, né, esse tempo que nós passamos junto à FNDU, a universidade, mais uma vez, vem e me proporciona mais uma oportunidade. Essa oportunidade surgiu em 1999. Nós instalamos, junto à Confederação Brasileira do Desporto Universitário, um momento científico. Eu estou dizendo, eu nunca gosto de dizer fui eu. Foi nossa universidade, eu fui o coordenador disso, fui quem implantei a área científica da Confederação Brasileira de Desporto Universitário, fazendo o Congresso Brasileiro e fazendo o Fórum Brasileiro do Desporto Universitário. O que é que se tratava disso? Todas as questões, as questões técnicas esportivas, as questões científicas da prática regular, a questão da fisiologia do exercício, da biomecânica, da questão técnica e tática dos esportes, tudo isso era discutido nacionalmente durante esses dois encontros. Um encontro científico chamado Congresso Brasileiro, aberto para estudantes, professores e técnicos, e o fórum, onde era a grande discussão da política pública de esporte universitário, que na década em 2002, se não me engano, fundaram, dentro do Ministério do Esporte, um setor que discutia só o esporte universitário. Hoje não tem mais, mas na época existia isso. E foi muito fortalecido. E é mais um ponto para a nossa universidade, que a gente tem que se lembrar disso agora nos 60 anos, mais um ponto positivo. Porque mesmo sendo através da FNDU, a qual eu presidia, a iniciativa foi através da Universidade Federal, que brilhantemente montou, elaborou um projeto que até hoje é desenvolvido na Confederação Brasileira de Desporto Universitário, que são esses dois eventos, o Congresso Brasileiro e o Fórum. No começo dos anos 2000, foi realizado o primeiro Campeonato Brasileiro Universitário de Futebol. Eu queria que o senhor contasse como é que foi essa experiência, já que o senhor estava à frente, né? Exatamente. De todo esse processo. Isso foi uma parceria, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através da Divisão de Atividades Esportivas. Na época, o diretor da divisão era o professor Horácio Scioli Júnior, eu era o vice-diretor dele na época, e também presidente da FNDU. Levamos uma proposta à CBDU e esse campeonato rolou aqui, no nosso campo de futebol, em parceria também com o Batalhão de Engenharia, aqui nosso vizinho, aqui dos muros da universidade. E para nossa felicidade, a Universidade Federal foi vice-campeã brasileira. Um evento que foi modelo, um evento muito bem organizado. A universidade colocou todos os seus quadros à disposição da CBDU. Então tinha uma secretaria, Halina Helinsk, que é minha mulher, era a secretária aqui e deu
um show na Secretaria-Geral. Nós tivemos aqui toda a parte médica com o Roberto Vital, que eu acho que ainda está por aqui. Roberto Vital e equipe, a parte de fisioterapia, foi muito bom e foi um ponto positivo para a história esportiva universitária da nossa universidade e também da nossa federação universitária, né? Certo. Agora mais uma pergunta dos estudantes com a Érica Cabral, do curso de jornalismo. Você poderia nos contar sobre o seu projeto Criança no Futebol? Olha só, esse projeto não é meu, a ideia foi minha, mas esse projeto está sendo elaborado pelo ABC Futebol Clube, eu estou à frente dele e eu tenho certeza que ele vai ser posto em prática, porque o apelo é muito bom. O apelo é bom quando você vai levar para o campo de futebol uma criança, independente da cor. Eu discuto muito isso. O ABC, não adianta o ABC estar sozinho lá em cima. Ele precisa que o América esteja, que o Alecrim esteja, que o Globo esteja. E é esse tipo de mudança de comportamento que os nossos dirigentes têm que começar a praticar. Porque o ABC não pode ser feliz com a desgraça do América. De maneira alguma. Jamais teremos um futebol forte se a gente não tiver com todos os clubes bem e deixar a disputa para dentro do campo de futebol. E aí eu disse, o que fazer para resgatar, por exemplo, o clássico ABC e América? O que fazer para resgatar o futebol na participação, a família, entendeu? No esporte, torcendo pelo seu clube, atrativos no campo. Então, a ideia é a seguinte, é pegar as crianças, entendeu? Ensino infantil, ensino fundamental e médio, e começar a trazer essa criança para dentro do estádio no domingo. Cada ônibus desse aí trazer 50 crianças, cada criança traz um responsável, entendeu? E a escola, uma escola marchar aqui para dentro do Frasqueirão, para a Arena das Dunas. Agora, isso tem que ser uma coisa, tem que ser muito discutida ainda com os órgãos, para que haja também a responsabilidade e o envolvimento. Porque se na hora que você está plantando essa semente da criança no futebol, eles serão o quê? Os futuros gastadores. Eles são os consumidores do futuro. Porque, só para você ter uma ideia, o negócio que é o futebol. O futebol é um negócio sem fim. Leite tem a ver com futebol? O que é que vocês acham? Leite? Hein? Chiclete tem a ver com futebol? Bebida alcoólica não era para ter não, mas tem a ver com futebol, né? Então você vê como ele é um veículo, tem uma potência muito grande de venda, de retorno de imagem para produtos e serviços. Então isso que eu quero fazer com as crianças é para que a gente... Você já imaginou um estádio de 22 mil lugares? O ABC precisando ganhar, tinha lá 907 torcedores lá dentro. 21 mil locais desocupados sem nada, porque o ingresso é caro, porque ninguém tem mais motivação de ir ao campo de futebol, porque no entorno tem a violência, não tem um atrativo, uma banda tocando, brinquedos para criança, não tem nada disso. Então a gente tem que ter esse novo pensar, precisa ser urgentemente discutido e instalado. Então, ações que tragam a criança, isso é um apêndice do projeto macro. Esse apêndice que eu estou falando, que é a criança da escola. Não é qualquer criança, não é chegar na periferia e encher um ônibus. Porque também vai ajudar no quê? No fator educacional. Eu estou indo. Por que você não está indo? Não, porque não está indo para a escola. Ele vai querer ir para a escola também. Tem um desdobramento muito grande. Eu não vou me alongar mais, que todo mundo quer participar perguntando, mas eu acredito muito nessa ideia, que ela vai se transformar nesse projeto chamado criança estudante na escola, né? Na escola,
participando do futebol do Rio Grande do Norte, tentando dar a base que o futebol precisa, as mudanças que o futebol precisa. E qual seria, então, na sua opinião, o papel da universidade nesse processo, ou como ela pode contribuir para a implementação de políticas que visem o incentivo da população e ao esporte, ou mesmo esse projeto aí das crianças terem mais acesso aos estádios de futebol? A universidade é a célula geral disso tudo. Se alguém quer sair do marasmo, se una a uma universidade. A Casa do Saber vai lá para dentro. Por exemplo, vocês vão ter minha visita. Eu queria tanto que essa equipe daqui de comunicação tivesse estagiando lá dentro do ABC, fazendo matérias, mexendo com rede social, para mim, de graça. De graça para o ABC. Isso que está acontecendo aqui agora, o Checkmate, um laboratório vivo em telejornalismo, isso aqui é o máximo. Quem tem? A nossa universidade. Palmas para a nossa universidade nos seus 60 anos. Isso aqui é um laboratório vivo, a gente está fazendo aqui coisa seríssima, que é discutir o futebol, mas é um laboratório vivo, onde os estudantes estão aqui coordenados por uma professora, por uma jornalista, professora, aprendendo, fazendo. Isso é importante demais. Então, o que é a universidade, vamos para a nossa universidade, o que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte pode fazer pelo ABC, pelo América, pelo Globo? Tudo. Dentista, pode? Pode. Fisioterapia, pode? Pode. Nutrição, pode? Pode. Administração, pode? Gestão, pode? Tudo. Agora, a cegueira é muito grande, professora. É uma cegueira, tem que abrir campo de atuação profissional com uma massa crítica seletiva, de qualidade, como é a Universidade Federal. A gente está perdendo. Poderia estar lá o médico, receber médicos que querem se especializar em medicina do esporte, jornalistas que querem fazer a área esportiva, a vivência, e tem lá, muitos. Ajudando o futebol do Rio Grande do Norte. Ei, isso aqui é palma pra gente, viu? Isso aqui, vocês que fizeram isso aqui agora. Vocês que estão motivando isso aqui, porque uma pergunta dessa tá aí para todo mundo que estiver assistindo o Checkmate. Vamos levantar da cadeira, professora, e vamos aqui bater nas portas da universidade, que eu tenho certeza que vai se tornar um campo de estágio, uma experiência viva, um campo vivo entre a universidade e os clubes de futebol desse estado. A conversa está boa, mas a gente vai para o segundo intervalo. O Checkmate volta em instantes. Até já!